Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Todos se cuidando, tomando os devidos cuidados, tomando todas as atitudes corretas, né, de higienização, para que todo mundo fique bem logo e a gente termine bem essa situação toda. Muito bem, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui, online, certo? Vamos continuar com a nossa programação do livro didático. E não esquecendo, turma, que vocês podem sim tirar todas as suas dúvidas e postar lá no clipe e deixar as perguntas, ok? Estou aqui para isso, podem perguntar, podem tirar suas dúvidas, certo? Então vamos lá que nós vamos começar mais uma aula. Vem comigo. Então vamos lá. Vamos continuar com o nosso conteúdo sobre ligações químicas. Lembrando que nós temos alguns tipos de ligações químicas, certo? Ligação iônica ou eletrovalente, que ocorre entre um metal e um metal, o não metal também pode ser chamado de ametal, e uma ligação entre um metal e o hidrogênio. Esse tipo de ligação foi o assunto da nossa aula da semana passada. Hoje nós vamos ver ligação covalente ou molecular. Ela ocorre entre um não metal e um não metal, e entre um não metal e um hidrogênio. Pode haver, então, uma ligação entre dois átomos quando ambos os átomos precisam ganhar elétrons. Mas como os átomos se combinam quando eles precisam compartilhar, se ambos precisam ganhar? A definição de ligação covalente é: a ligação covalente comum baseia-se no compartilhamento de um ou mais pares de elétrons, onde cada átomo envolvido nessa ligação contribui com um elétron para a formação do par eletrônico. Ela pode ocorrer entre um ametal e um ametal ou entre um ametal e o hidrogênio. Então, nós temos aqui a formação da molécula de cloro. São dois átomos de cloro, certo? Cloro tem número atômico igual a 17, onde eu tenho a distribuição eletrônica em Linus Pauling dessa forma que vocês estão vendo aí na telinha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Lembrando que o número equivale à camada. Então, o número 1 é a camada K. O número 2, a camada L. E os números 3 equivalem à camada N. A última camada é essa aqui, a camada M, que está indicada pelo número 3. Quantos elétrons nós temos na última camada? 2 mais 5 temos 7. Então, nós temos que fazer uma ligação com dois átomos de cloro, onde eles compartilham um elétron. Veja, eles têm 7 elétrons na última camada, que é a camada de valência, onde eles irão compartilhar, ambos com 7 elétrons. Então, eles irão compartilhar um elétron. Um cloro compartilha um elétron com outro átomo e vice-versa. Nenhum deles perde. A representação da ligação covalente, ela pode ocorrer da seguinte maneira: fórmula eletrônica ou de Lewis, que é essa que nós vimos agora, a fórmula molecular, que é a quantidade de átomos que nós utilizamos. No caso, usamos 2 átomos de cloro, a fórmula molecular fica Cl2. E a estrutural? Cl-Cl. Esse tracinho, essa linha reta, representa a ligação. Aqui, no segundo exemplo, nós temos a fórmula molecular de uma molécula de oxigênio, O2, que é o que nós respiramos. Mesma situação da molécula de cloro, só que no caso do oxigênio são compartilhados 2 elétrons.
Para cada átomo são compartilhados 2 elétrons. Cada átomo possui 6 elétrons na última camada, ou seja, ele precisa compartilhar mais 2 elétrons para fechar o quê? Os 8 elétrons, dando então a estabilidade do átomo. Muito bem. Voltando ao exemplo anterior, eu vejo que o traço significa e representa o par de elétrons compartilhado. Se eu colocar um traço, eu compartilhei um par. Se eu colocar 2 traços, significa que eu compartilhei 2 pares de elétrons. Muito bem. Aqui, então, demonstrando para vocês algumas fórmulas. Primeiramente, ali, a que nós já vimos do cloro. A primeira é a fórmula eletrônica ou de Lewis, na primeira coluna. Na segunda coluna, eu tenho a fórmula estrutural, lembrando que a quantidade de traços significa a quantidade de pares de elétrons que eu compartilhei. Se eu tenho apenas um traço, eu compartilhei um único par de elétrons. Se eu tenho 2 traços, eu compartilhei 2 pares. Se eu tenho 3 traços, eu compartilhei 3 pares de elétrons, certo? E a fórmula molecular é a quantidade de átomos que foi utilizado nessa ligação química. Aqui, então, temos mais um exemplo. O exemplo do enxofre e do nitrogênio. O enxofre precisa compartilhar 2 pares de elétrons. Portanto, eu terei S2. Se eu fosse fazer um outro modelo de fórmula, eu teria que usar, neste caso, 2 traços para indicar que foram compartilhados 2 pares de elétrons. Para formar uma molécula de nitrogênio, eu teria que fazer o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Portanto, teria que utilizar 3 traços. Não esqueçam, a ligação covalente, ela compartilha elétrons. E ela pode acontecer também entre átomos de elementos diferentes, não apenas com átomos de elementos iguais, como nós vimos até agora. Ela pode sim ocorrer com átomos de elementos diferentes. Quais são as propriedades dos compostos moleculares? São sólidos, líquidos ou gasosos nas condições ambientais. Apresentam baixos pontos de fusão e ebulição comparados aos pontos das ligações iônicas. São maus condutores de eletricidade, alguns podem conduzir quando em meio aquoso. E a maioria dos compostos são solúveis em solventes orgânicos. Vamos lá. Deixo aqui uma atividade para que vocês respondam. Classifique os compostos abaixo com o tipo de ligação, apresentando a ligação formada. Ok? Vamos tentar? Muito bem. Não esqueçam, então, que a ligação covalente, ela ocorre entre átomos iguais, mas ela também pode ocorrer com átomos diferentes. Isso eu posso verificar na formação de uma molécula de água, onde eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E eu formo uma molécula. Muito bem, pessoal. Bons estudos e vamos ficando por aqui.